Casa Prates na Casa Cor 2026. E nesse ano nossa ideia central é Casa com Alma. E uma casa com alma não precisa ser rígida. Ela pode se adaptar à rotina, aos seus usos e mostrar novas possibilidades, ainda que não sejam à primeira vista. E nós vamos falar hoje aqui justamente desses espaços que se adaptam à rotina de uma vida contemporânea e que juntam funcionalidade, espaços planejados para uma vida com sensibilidade. Para falar disso, nós temos aqui a Roberta Lanza. Seja bem-vinda, Roberta. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez. Que legal. Roberta fez um espaço lindo aqui na Casa Cor, que é a Biblioteca da Casa. Exato. E um espaço que está mostrando para a gente aí que funcionalidade não é o limite daquilo que só aparece, né, Roberta? Com certeza. Aqui a gente trouxe um espaço funcional, mas ao mesmo tempo acolhedor, que acolhe preferências, acolhe sonhos e acolhe aquele final de dia gostoso com um bom livro, fazendo o que a gente gosta. Falando em acolhimento de tantas possibilidades, hoje a gente vê no mercado imobiliário uma demanda grande aí por espaços multifuncionais, né? A família hoje está numa casa, os casais, os jovens, que tem múltiplos papéis. Ela não é só o ambiente de morar, o ambiente de descansar, ali é um ambiente de nutrir, é um ambiente de trabalhar, um ambiente de educar os filhos, em alguns casos até o próprio fitness feito dentro de casa. Como você vê no teu escritório a demanda por esses espaços multifuncionais? Eu creio que além da correria e da mudança da dinâmica, que a gente sentiu isso muito, principalmente depois da pandemia, essa dinâmica do usar da casa, da utilizar a casa, os espaços estão cada vez mais compactos, as casas cada vez mais compactas, os apartamentos principalmente mais compactos. Então a gente sente essa necessidade de transformar muitas vezes realmente o espaço em espaços multifuncionais. A gente percebe que quartos de hóspedes, que eram somente um quarto de hóspedes, hoje são home offices, são áreas de trabalho, salas que muitas vezes têm o home office integrado. Então a gente tem essa demanda de múltiplas funções para atender essa dinâmica das famílias. A biblioteca aqui da casa, ela tem esse conceito, né, de multifunção e ela é muito acolhedora realmente. Ela traz memória, ela traz referências e especialmente ela resgata para a gente aí a coisa do livro, da utilização do espaço físico, da leitura como um momento real e não só um momento virtual como a gente acaba acostumado a ver hoje em dia. De onde veio a ideia central para esse estilo de ambiente? O tema nacional da Casa Cor esse ano é Mente e Coração. E para a gente, a casa tem que ser realmente aquele lugar acolhedor, que te abraça, que te traz boas memórias. É um lugar para criar memórias, eu sempre falo isso no escritório. E aqui a gente quis trazer nesse espaço, porque a biblioteca foi um resgate de um espaço que nem sempre está mais presente nas casas. E eu conheço muitos moradores que tinham um sonho de ter um espaço dedicado para fazer o que gostam, que é a leitura. Então a gente quis resgatar isso, trazendo justamente essa questão do coração, do tema, esse espaço acolhedor, esse espaço gostoso para chegar no final do dia, sentar numa poltrona confortável, poder pegar um bom livro, tirar tempo para si mesmo, sabe? Fazer o que a gente gosta, que muitas vezes na correria do dia a dia a gente não tem tempo. E aqui é justamente pensado nessa mescla da função, da razão, da mente, que é o trabalho, que é a praticidade da conversão num quarto de hóspedes, juntamente com o coração, que é um espaço acolhedor, que para você sentar nessa poltrona com uma boa lareira acesa, com uma xícara de café num final de dia e descansar. E a gente ouve muito também lá na Prates, né, dos nossos clientes, essa coisa da biblioteca. Eu queria ter uma biblioteca, e os espaços já não comportam realmente isso, né? Aqui, claro, você teve a possibilidade de, num mesmo ambiente, transformar biblioteca e quarto de hóspedes, e ficou super bacana a função dele e a própria decoração. E como fazer isso também? Que dica a gente poderia dar para essas pessoas que querem ter uma biblioteca na sua casa? Tem outros ambientes que a gente consiga adaptar para isso? Com toda certeza. Aqui a gente trouxe a demanda da cama embutida em marcenaria. Mas a biblioteca pode estar presente em diversos espaços da casa. Nós executamos já em living para clientes, numa estante super bacana, que
trazendo um cantinho de leitura, às vezes integrado a esse living. Em circulações nós já fizemos, em espaços mais reduzidos, até mesmo dentro da suíte, às vezes, trazer esse canto da leitura, esse canto especial para dentro do espaço mais íntimo. E aqui no espaço, com essa dupla função, você trouxe uma solução técnica, né? Que é essa cama que aparece no ambiente quando ela precisa ser usada, e da mesma maneira que ela é super técnica, ela conseguiu manter essa sensibilidade. Qual foi o segredo para isso? Na verdade, aqui, a ideia inicial da Casa Cor é que esse espaço fosse um quarto de hóspedes. Esse era a demanda do master plan da Casa Cor. Conversando com a dona Marina, eu falei, dona Marina, e se a gente trouxesse um espaço diferente aqui? Porque nós temos mais quartos na casa e uma troca ali de figurinhas com ela, ela trouxe e falou assim, Roberta, vamos fazer o que a gente chama de arquitetura em movimento. E que nada mais é que a dupla função desse espaço. E aí eu fui em busca de soluções para atender essa demanda que a Casa Cor me trouxe. E aqui a gente quis solucionar justamente o que a gente vê em muitos apartamentos de clientes, que é aquele quarto de visita que quase não é usado ou é muito pouco utilizado durante o ano, que a pessoa passa o ano todo desviando da cama e que muitas vezes esse espaço é compartilhado ou com home office ou com uma área importante da casa. Então, a gente quis trazer essa solução. Mas essa solução técnica veio de muita pesquisa, era uma ferragem que a gente não tinha no Brasil, que agora a gente tem, e que é muito comum fora do país. A gente vê em hotéis, às vezes, vê em apartamentos menores, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, e agora, com a solução da ferragem, a gente consegue sim aplicar nos projetos dos clientes. E a criação de toda essa ambiência que você fez através disso, né? A gente não percebe aqui no ambiente que aquilo ali é uma cama, por isso que ele está mimetizado aí num painel iluminado, né? Para quem está assistindo a gente, atrás de você a gente tem essa solução, essa parede que se transforma nessa cama. E que legal que isso encoraja as pessoas a utilizarem também de soluções técnicas como essa, para poder fazer um uso melhor dos seus espaços, né? Você usou uma expressão ótima que foi a pessoa fica desviando da cama, porque aquilo a gente acaba colocando às vezes num espaço uma solução que é muito permanente para um uso muito eventual. Exato. E aqui você resolveu super bem isso, né? Porque é exatamente isso, o morador tem que pensar na casa para ele, para o uso dele na maior parte do ano. Muitas vezes a gente prioriza aquela visita que vem uma semana no ano para um espaço que acaba sendo subutilizado. Então aqui a gente pensou realmente numa solução técnica em que essa cama pudesse ser guardada e permitisse ao morador o uso total do espaço na maior parte do tempo com total conforto. Então aqui ele pode trabalhar, ele pode ler, e aí quando eventualmente se recebe uma visita, se recebe um hóspede, a gente pode baixar essa cama, receber com todo conforto, não é um sofá-cama, é uma cama box de verdade, então a gente consegue receber com todo conforto, e quando o hóspede vai embora, a gente consegue retornar ao uso total do espaço. E o conforto dessa circulação, de poder namorar seus livros e escolher com tranquilidade, né? Multifuncionalidade, então, não é só uma solução prática para você e para o teu escritório, é também uma maneira de trazer alma para cada um dos espaços que se ocupa. Com certeza, eu acho que a gente sempre tem que pensar em cada cliente como único. Cada cliente tem as suas demandas, os seus sonhos, e a gente respeita muito isso em cada projeto de cliente. Então, cada cliente tem um espaço que é importante para ele na casa. Tem clientes que trabalham em casa, então a gente precisa criar realmente um espaço funcional, mas acolhedor para que ele passe a maior parte das horas do dia ali trabalhando. E tem clientes que trabalham fora o dia todo e querem voltar para um lar extremamente acolhedor, que os abrace e que os traga para um mundo completamente diferente do que eles passaram o dia. Então a gente tem que respeitar isso de uma forma muito carinhosa, porque realmente é o sonho do cliente que a gente está trabalhando. E essa questão do respeito à rotina de cada família, de como esses espaços precisam realmente ter a multifunção para aquela família específica, para aquele cliente específico, aquele morador que vai trazer essa alma para aquele ambiente. Porque a gente às vezes vê muitas coisas tão pasteurizadas aí, né? Enfim, em showrooms, e pessoas querendo copiar aquele showroom como se fosse seu, esquecendo essa importância de trazer essa alma.
Sim, para o seu ambiente. E por isso é tão importante a gente sempre preza por trazer objetos pessoais, objetos que fazem parte da vida daquela pessoa. Nessa estante aqui, por exemplo, a gente tem uma homenageada aqui no espaço, então todo o acervo literário é dela, as obras foram escolhidas todas a dedo, fazem parte da história dela. Então a gente faz isso na casa do cliente também. Então trazer essa história, essa bagagem, itens de viagem, itens que são importantes, às vezes livros de viagem, livros de nascimento, coisas que a gente às vezes não sabe onde expor. É super importante integrar isso na decoração de uma forma sofisticada, claro, de uma forma contemporânea, mas que traga esse acolhimento e traga essa coisa gostosa quando você chega em casa e fala assim, tô em casa. E coisa gostosa de se sentir em casa, você trouxe uma expressão agora, os livros de nascimento. Muitas vezes a gente tem o hábito de, nas casas, guardar esses álbuns e guardar essas memórias por um dia ir lá tirar. Realmente essa utilidade prática de elas estarem expostas traz muita referência de origem também. Com certeza, você passar por isso todos os dias, você dá aquele relance de olhar assim, aquela coisa gostosa que você passa, olha um pouquinho, já dá uma melhorada no dia, sabe? Aquele momento especial. Então, eu acho super importante. Às vezes é uma peça que herdou da avó e não sabe compor. Então, essa mescla do novo, da construção do novo com o antigo, traz essa alma, essa característica individual para cada lar. Que joia, que representa muito bem essa composição, né? Essa miscelânea que funciona e que deixa a gente se sentindo tão acolhido aqui, tão gostoso de estar. E nessa biblioteca, especialmente, nós quisemos trazer realmente uma biblioteca que aparentasse ser construída durante muitos anos. Então, nós temos elementos desde a Barça, que o pessoal um pouquinho mais antigo vai lembrar. Eu fazia pesquisa na Barça e a gente tem desde a Barça até livros bem contemporâneos, livros de arte. Então, é uma biblioteca que foi pensada para ser construída ao longo do tempo. Ela não é uma biblioteca cenográfica. Então, a gente tem livros que estão um pouquinho mais mexidos, como se a pessoa tivesse colocado ela ali e saído cumprir alguma função. Livros deitados, livros de pé, realmente pensando como se fosse numa dinâmica do cliente, justamente como a gente faz na casa do cliente, para ele ter possibilidades de viajar, de, quando vier um membro novo da família, ter espaço para adicionar novos elementos nessa estante de memórias. E como disse a Dona Marina, uma arquitetura em movimento. Exatamente. Crescendo junto com a história daquela família. Funcionando com a mudança da dinâmica da família e crescendo junto com a família. E a gente percebe muito isso no mercado imobiliário também. Pessoas que buscam seu espaço, às vezes vão até com a treninha, com a foto do seu móvel para saber se aquilo cabe, né? Se aquela história ele consegue carregar consigo para construir no seu novo lar, para construir na sua nova etapa, mas sem deixar para trás aquilo que lhe é importante como memória. Sim, com certeza. Eu acho que é o que a gente falou de sonhos. Muitas vezes a pessoa está ali medindo para ver se cabe dentro do sonho dela. Então, é super importante. Eu acho que realmente tem que trazer para dentro dos espaços realmente esses objetos que são especiais. E eu sempre falo para os clientes, vamos deixar essa estante aqui para quando vocês viajarem ou tiverem novos elementos para a gente ir adicionando ao longo do tempo. E dentro das casas você percebe alguns espaços que hoje podem ser ainda utilizados e que estão sendo esquecidos ou subutilizados como multifuncionais? Na verdade, como a gente falou, depende da dinâmica de cada família, né? Mas nós vemos home offices, como nós falamos, que hoje são muitas vezes mesclados com quartos de visita, mas isso é mais comum. Nós temos garagens que hoje já cumprem uma multifunção, às vezes são depósito, às vezes são um apoio de armazenamento, circulações que antigamente eram simplesmente passagem. Hoje a gente consegue trabalhar com o apoio de rouparia, até mesmo com o apoio de estante. Tem apartamentos que a gente consegue trabalhar até com um pequeno apoio de escritório na circulação. As próprias suítes principais, apoios às vezes de uma maquiagem para as mulheres, que a gente gosta de uma penteadeira. Então, tirando isso de dentro dos banheiros, às vezes até um home office dentro da própria suíte, áreas de leitura. Então, eu acredito que a gente tem N possibilidades dependendo da dinâmica familiar. Isso é uma grande missão para quem recebe esse cliente como corretor imobiliário, que é o nosso caso, né, de
localizar o melhor espaço para receber essa história, como para vocês arquitetos, né, que pegam esse espaço cru, esse espaço sem personalidade e colocam toda essa história junto e essa multifunção. Eu acredito que as nossas funções estão ligadas... Super complementares. Sim, estão diretamente ligadas porque o cliente vão em busca do mercado imobiliário, dos corretores, para comprar aquele imóvel que muitas vezes eles planejaram durante muito tempo. E aí, quando eles encontram, eles vêm em busca da gente para colocar no papel aquilo que eles sonharam tanto tempo. Então, a gente tem muitos clientes que entram no imóvel e não conseguem imaginar o que fazer com aquele espaço. E vocês, eu acredito também que quando mostra foto, mostra outras referências, eles não conseguem entender o espaço sem estar lá dentro. Então, eu acredito que é super importante esse trabalho, tanto do corretor, essa atenção aos detalhes, atenção à dinâmica da família na hora de mostrar um imóvel, quanto para nós, arquitetos, eu sempre falo que a gente faz uma primeira reunião que é um pouquinho mais longa com o cliente, que é quase uma entrevista de vida, e a gente vê toda essa dinâmica, esse uso do espaço para poder fazer projetos cada vez mais especiais. A importância da escuta nesse processo é enorme, né? Roberta, obrigada pela tua presença aqui com a gente, obrigada pela tua disponibilidade de estar com a gente. Esse espaço, ele concretiza muito a ideia de uma casa em movimento, de uma arquitetura em movimento e, sobretudo, de que uma biblioteca não precisa ser fria. Ela pode trazer esse calor, ela pode trazer essa personalidade e um quarto de hóspedes não precisa ser aquele espaço que a gente dá a volta, né, desviando da cama para um uso eventual que ele vai ter. Com certeza, pode ser um espaço acolhedor e que você se sente bem. Isso serve para todos os espaços da casa, né? Você tem que se reconhecer na própria casa. E eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui mais uma vez. Que joia! E você, se gostou dessa conversa, acompanhe para os próximos episódios nos nossos perfis. Aproveite para vir conhecer a Casa Cor 2026 e visitar o espaço Biblioteca da Casa e também o nosso lounge Casa Prates aqui na Casa Cor Paraná 2026. Até lá!